Olá, meu querido. Eu agradeço pela sua atenção e pelo privilégio de poder conversarmos aqui a respeito sobre o crescimento, o desenvolvimento da nossa saúde. Essa semana eu fiz algumas publicações no Face, no Instagram. Se você não viu, pode ir lá visualizar. E E eu me comprometi em falar um pouquinho a respeito da saúde emocional. E nessa semana falamos a respeito do perdão. E não poderia deixar de falar algo que aconteceu comigo, né? Qual foi a minha experiência, o que o perdão pode trazer de crescimento, o que essa porta, né, ao eu abrir essa porta do perdão, que de novo trouxe para mim. Mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, eu morava com meu pai nesse momento, eu, meu pai e meus irmãos, e minha mãe já havia falecido. E nesse episódio, nesse momento estava eu lá, só eu e meu pai. Estávamos ali num diálogo, num bate-papo e tal. E num determinado momento, e eu falei naquela conversa, né? A gente conversava ali a respeito de. Não lembro o assunto. Só lembro que em determinado momento eu coloquei uma opinião minha para meu pai. E em resposta a essa opinião, ele discordou e eu tentei justificar o valor da minha opinião. E naquele momento, então, ele proferiu uma palavra direta, forte para mim, que me feriu. E me feriu grandemente. E naquele momento eu não tinha maturidade emocional para poder assimilar isso de uma maneira saudável. E naquele momento o meu orgulho foi ferido. E esse orgulho ferido criou uma barreira de separação entre eu e meu pai. De imediato, quando eu recebi esse ferimento dentro de mim, eu assimilei isso dentro da minha mente, isso criou uma barreira emocional gigantesca entre eu e meu pai. E a partir daquele momento, eu não conseguia trocar nenhuma palavra de comunicação com meu pai. Ao ponto que isso ficou por alguns dias. Lembro que isso foi no início de uma semana e ali eu dormia, acordava, nós morávamos na mesma casa e eu transitava, encontrava ele e não conseguia dar um bom dia. Ele também não conseguia também, ele sentiu aquilo e ele também não conseguia dirigir uma palavra para mim. Nós passávamos pelo outro ali dentro daquela casa. Naquela época eu morava na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, e nós passávamos uns pelos outros e parecia que estávamos passando pelo nada. E essa situação foi crescendo dentro de mim. E isso estava me destruindo. E como reagir diante dessa situação? Naquele momento, passou um dia, 2 dias, um desses dias eu fui até um templo religioso para que pudesse ali ter um relacionamento, um momento de relacionamento com Deus, até nesse momento difícil. Era importantíssimo isso, né? Como em todos os momentos. E naquele momento ali, eu sei que eu chegando dentro daquele templo,
os louvores que ali cantavam, as palavras que foram proferidas ali através da pessoa que trouxe a palavra, ela, a mensagem tinha sido preparada para mim. Mas mesmo assim, eu não conseguia retirar aquela mágoa, aquela dor, aquele ferimento que havia se instalado dentro de mim. E, e eu saí daquele local, fui para casa e não sabia o que fazer. Nesse momento, então, tinha uma tia, irmã do meu pai, tia Matilde, que ela acompanhava a gente, né, após a morte da minha mãe. Por um período ela esteve com a gente ali, em casa, nos ajudando. E eu lembro que naquele momento eu falei, vou trocar uma ideia, vou conversar com a minha tia para ver se eu posso encontrar alguma solução. E naquele momento, assim, conversei com a tia, falei, tia, mas eu não... Ela falou, conversa com seu pai, é, vocês precisam resolver isso. E eu não encontrava a solução, porque eu me sentia ferido, porque na minha análise eu estava certo e não tinha por que eu, eu ir conversar com ele e na minha razão eu dizia, é ele que tem que vir conversar comigo. Aconteceu que conversei com a tia, saí e ainda não havia mudança. Porém, depois desse momento, teve algumas reflexões e eu acredito que o Espírito Santo é quem nos conduz, é a pessoa divina que está conosco, que fala a nossa mente, que nos desperta para novas ações. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo que eu precisava perdoar o meu pai. E não só perdoar, mas pedir perdão. Mas eu me questionava dentro de mim assim, mas por que pedir perdão sendo que eu não eu não o ofendi? Eu não enxergava nenhuma razão de desrespeito com meu pai, então eu não achava justo que deveria pedir perdão. E muitas das vezes a gente tem dificuldade em perdoar as pessoas porque a gente procura um motivo justo para perdoar. A gente procura enxergar que a pessoa precisa merecer o nosso perdão. E o perdão não é ofertado para aquele que merece. Até mesmo quando a gente pensa no perdão, a origem do perdão vem de Deus. E Deus nos perdoou. Jesus Cristo nos perdoou e nenhum de nós merecemos. Todos nós erramos, é, erramos e a gente continua a errar. E assim Deus nos perdoa prontamente. Nós não merecemos, mas Ele oferece. Naquele momento, então, eu decidi por oferecer o perdão ao meu pai. E me esforcei, não foi fácil, né? Às vezes a gente acha assim, o perdão é fácil, Deus nos dá essa capacidade, Deus nos capacita, mas na maioria das vezes, coisas grandiosas, eu cheguei à conclusão durante a minha vida que quando nós queremos coisas grandes, resultados promissores, tudo é com dificuldade, mas em tudo é possível, porque Deus está conosco e nada, se Deus está conosco, nada é impossível. E naquele momento, então, com grande dificuldade, fui até meu pai, sentei diante dele, falei que queria conversar com ele e falei, pai, eu estou muito triste, estou é, inconformado com essa situação. Essa situação tá bem complicada e, e eu senti que precisava falar com o Senhor. E nesse momento eu peço perdão se eu ofendi da maneira que eu falei naquela conversa, gente. E nesse momento eu gostaria de pedir perdão para o Senhor. Eu gostaria que nós
retirássemos isso da nossa vida e que vivêssemos algo diferente. Naquele momento, eu tive a oportunidade de. É um momento que eu me lembro que nunca tinha ouvido meu pai falar antes pedir perdão. Aquele momento foi o primeiro momento que eu pude ver ele falando assim, após eu pedir perdão para ele, ele falou: Joey, é, não é você que tem que me pedir perdão. Sou eu que peço perdão para você, eu que errei, eu que desrespeitei você e eu peço perdão. E eu, naquele momento, então, perdoei meu pai e quando eu e ele decidimos pedir perdão, abrir a porta, oferecer o perdão um ao outro, nós abrimos a porta para a bênção, a porta para a prosperidade. Após isso, o relacionamento do meu pai prosperou. Não houve uma transformação. Após isso, nós nos abrimos para a possibilidade de expressar o nosso amor em palavras. Antes desse episódio, nunca meu pai havia falado que me amava. E através desse momento difícil, né, podemos falar como um deserto, né, essa expressão muito utilizada no âmbito espiritual. Após esse deserto, após esse momento difícil, nós vivemos algo maravilhoso. E eu lembro que a última palavra que meu pai, que eu pude trocar com ele no ano de 2010, eu perdi o meu pai num momento bem difícil, quem sabe em outro momento eu falo para você, e que também envolveu a necessidade de liberar mais uma vez perdão. Eu lembro que um dia antes, a última palavra do meu pai, após falar com ele por telefone, a última palavra foi: Peraí, pai, eu te amo. Se você deseja viver algo grandioso, abra a porta do perdão. Receba o perdão de Deus. Se você errou com alguém, com Deus, receba, Deus te perdoou. Se alguém lhe pediu perdão, perdoe. Se você precisa pedir perdão para alguém, também peça perdão. Isso vai te trazer saúde. Vai te trazer saúde emocional, vai te trazer saúde financeira, saúde nos relacionamentos, crescimento em todas as áreas. Ok? Espero que você tome uma boa decisão e que faça uma boa escolha. E assim, tenho certeza que isso será uma bênção na tua vida. Deus te abençoe e até outro momento.